Obrigada. Gente, então a gente está aqui com essas mulheres maravilhosas, Lígia, Malandri, Kiran e Paula, para a gente falar de um tema que ainda é tabu, né? A gente estava falando agora há pouco sobre o quanto ainda é tabu a gente falar de sexualidade, né? Nós, mulheres, né? E na internet. Então, eu quero agradecer a Paula pela presença, a Lígia, a Kiran. Quero deixar aqui a minha admiração por essas mulheres e o meu carinho, o meu amor. E queria que cada uma se apresentasse e a gente vai introduzindo aí esse tema da sexualidade aos poucos, pode ser? Pode. Maravilha! Então vamos lá. Quem começa, dona Paula? Posso começar. Boa noite a todas. Boa noite, Lígia. Boa noite, Preta. Boa noite, Ju, que estão comigo nessa roda hoje. O meu nome é Paula. Muita gente no Instagram me chama de Bruna, mas Brook é meu sobrenome. Eu sou jornalista, sou escritora e viajante. E eu comecei a me aventurar pelo mundo da sexualidade agora porque eu estou escrevendo um novo livro de contos eróticos femininos. E eu tenho descoberto muitas coisas a respeito de mim mesma, mergulhando nesse mundo, sobre desejos, sobre conhecer meu próprio corpo e sobre como a sexualidade também é um caminho para o autoconhecimento, para o amor próprio e para várias outras. E também descobrindo como muitas crenças que não são minhas me impediram de viver a plenitude na minha sexualidade durante muito tempo e espelhando essas crenças e essa transformação em outras áreas da minha vida também. E aí a Ju me viu falando sobre isso, me convidou e eu estou muito feliz de estar participando desse assunto aqui. Eu acho importante a gente falar cada vez mais para as mulheres que elas têm o direito de viver a sua sexualidade em plenitude. Muito prazer estar aqui com vocês. Lígia? Obrigada, Paula. Oi, gente. Maravilhosa. Gente, felizíssima de estar aqui. Felizíssima é ótimo, né? Felizíssima. Eu invento palavras às vezes, então tô ok. De estar aqui com vocês hoje. A Ju falou um pouquinho aí de mim no começo, para quem estava aqui desde o início. Eu me coloco muito como uma artista multipotencial, porque eu tenho vários lugares aqui, né? Eu ocupo vários lugares. Mas eu sou a Lígia, sou uma mulher vivendo, me descobrindo, enlouquecida pelo caminho de autoconhecimento. E quando a Ju me convidou para estar aqui falando sobre sexualidade, eu topei na hora, porque eu entendo que isso é um tabu que a gente enfrenta, mas eu tive uma educação, a minha mãe me deu uma educação e me ensinou sexualidade quando eu era criança, que eu não vejo muito com as minhas amigas, e não vejo muito isso acontecendo com várias mulheres. A gente se tinha muito como amiga, né? Minha mãe me ensinou tudo, minha mãe falou sobre tudo, era um papo aberto. Então a sexualidade para mim ela nunca foi muito tabu. Então falar de sexualidade, falar disso, falar desse transbordamento que a gente tem dentro da gente, eu acho que é cada vez mais importante. E a gente tem que desmistificar algumas crenças, né, que limitam a gente de conseguir se encontrar, de se conhecer e de experimentar prazeres diferentes. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo a Paula hoje e também a Preta. Prazer em conhecê-las. Obrigada, Ju. Vamos lá. Preta, você? Será? Acho que sim, né? Sim! Bom, também para mim é muito potente, né, estar aqui nesse espaço de soma, né, e de investigação. Eu me coloco à disposição no que eu venho desenvolvendo como uma pesquisadora mesmo. Não vejo a sexualidade, não só a sexualidade, né, mas a gente dispõe de uma pluralidade, né? Então não tem uma receita de como transitar por essa esfera da sexualidade, né? Mas a gente reconhece o quanto caminhos foram fechados para grande parte, né, das mulheres. Então eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo, somando com essas mulheres para que
cada vez mais, menos mulheres com útero e sem útero, elas possam acessar esse lugar potente, esse lugar que foi tolhido, né? A gente está sobrevivendo, né? A gente está saindo de muitas camadas, né? De abafamento, de não pode, de restrições, ou isso é coisa de mulher, isso é coisa de puta, e por aí vai. Então, a gente está realmente nesse trânsito de sair dessas místicas e encontrar o que o que é seu, né? O que é que te dá prazer, né? Além de prazer corporal, como é que você se relaciona com prazer para além do que o sistema, né, ofereceu para a gente. Então, é uma investigação, eu sou uma inquieta e transito, né, por essas áreas aí, também sou bailarina, né, fui bailarina durante muitos anos, então o corpo para mim é meu material de trabalho mesmo, assim, e de vida, e de prazer. Então, vamos nessa. Estou aqui. Maravilhosa. Gente, então lembrando por que, né, a gente está aqui hoje, juntas, unidas, em colaboração umas com as outras, para a gente poder ajudar um projeto que se chama Mapa do Acolhimento. É uma organização de mulheres que ajudam outras mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, a gente está vendo aí, né, eu, como falo aqui como mulher privilegiada, né, estou vendo pelas mídias que o número de mulheres que estão sofrendo de violência aumentou demais nesse último mês por conta da quarentena. Então, as mulheres estão fechadas dentro das suas casas com seus agressores e esse número ele aumenta. A gente viu aí que em São Paulo, no Rio de Janeiro, esse número aumentou mais, em média 40%, 50% dos incidentes das pessoas, das mulheres que procuraram ajuda, mas a gente ainda não sabe dessas mulheres que não procuraram ajuda, né? Não procuram ajuda. A Natalina está falando lindo esse projeto. E a gente tem aqui uma meta para bater, então a gente está ajudando as meninas a automatizarem o processo delas de ajuda. Elas conectam essas mulheres que sofrem de violência com advogadas e terapeutas. Então, como elas estão recebendo muitas chamadas ultimamente, esse processo está sendo automatizado e para isso acontecer a gente está ajudando. Então, acessem o link do Mapa do Acolhimento, www.mapadoacolhimento.org. Eu já decorei e, por favor, encaminhe para seus amigos, para suas amigas. Vamos nos ajudar, vamos colaborar, vamos criar essa rede aí de apoio umas com as outras. Aqui no chat tem o link do projeto. Tem o link também daí do livro da Brooke, que é maravilhoso, a autobiografia dela. Eu li, recomendo. E, gente, queria fazer aí uma pergunta para vocês, para a gente começar esse bate-papo. E depois eu queria muito abrir para as outras mulheres, né? Para que elas também possam contribuir com a experiência delas. E como é que é o dia a dia? A Paula, eu sei que ela está começando agora a falar desse assunto, né? Nas redes sociais dela. Depois a gente vai falar com a Kiran, que já trabalha com isso. Como é que está sendo aí para você falar desse tema dentro das redes sociais? Está sendo, assim, um desafio, porque eu sei que muitas pessoas têm um certo preconceito, porque normalmente mulheres que falam de sexualidade têm por causa da educação que a gente recebeu, são taxadas como é que eu vou dizer? Vulgares. E aí, gente, tá funcionando? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá? Que a Ju desapareceu aqui, não sei o que aconteceu. Então tem essa coisa do julgamento do outro, né? Vulgar, tá falando abertamente sobre sexo e tal, mas eu resolvi transcender isso porque quando eu comecei a ler outras mulheres falando sobre liberdade sexual das mulheres, sobre o nosso direito de sentir prazer, que é mais do que o direito de fazer sexo, é o direito de sentir prazer. E eu comecei a passar por cima das minhas crenças, porque diferente da Lígia, eu tive uma educação muito católica. A minha mãe teve uma educação extremamente católica.
eu fui criada dentro da igreja, fiz catequese, participei de um grupo de jovens, então tinha uma culpa, quando eu perdi a minha virgindade, era um namorado que era da igreja, tinha uma culpa muito grande, era pesado isso, sabe? E aí, quando eu casei, isso não ficou leve, porque na minha cabeça era difícil desligar de que o sexo depois do casamento estava tudo bem, mas sexo antes do casamento não estava, porque para mim até então o sexo era uma coisa ruim, feia, e eu não podia gostar, não podia fazer e não podia sentir prazer, né? E quando eu comecei a ouvir outras mulheres falando disso, e eu comecei a dizer isso para mim mesma e olhar isso com naturalidade, normalidade, eu falei, mais mulheres precisam falar disso. E como eu sei que tem muitas mulheres que me seguem no Instagram por causa da história do livro, por causa da história da viagem que eu fiz, eu falei, eu preciso passar essa vivência, eu preciso dizer para elas também, que talvez algumas não saibam. A gente tem o direito de sentir prazer, a gente tem o direito de gostar do nosso corpo, a gente tem o direito de se tocar, não é feio, não é errado, é da humanidade, nós somos seres humanos e sexo faz parte da nossa humanidade. Então, está sendo muito prazeroso porque vem muitas conversas no inbox, eu ainda estou descobrindo como trabalhar isso de uma forma mais com respeito, assim, porque tem muitos homens que seguem também, e eu acho importante que eles vejam as mulheres falando de sexualidade também, para eles mudarem também os conceitos deles sobre isso, né? Para verem que a gente, tanto os homens quanto as mulheres, a gente carrega muita carga machista sobre isso, sobre a sexualidade é vista nas mulheres de uma forma diferente do que é vista para os homens, né? Então, eu acho importante. Então, eu estou descobrindo ainda, vou começar a seguir a Preta já, como tratar desse assunto de uma forma mais leve lá e com muito respeito e com muitas para dar esse lugar seguro também para as mulheres se sentirem à vontade para falar sobre isso. Mas está sendo muito legal porque eu também estou cada vez que eu converso lá e que vem algumas perguntas, algumas coisas, eu tenho vontade de estudar mais, de ir mais atrás e eu descubro muita coisa que ainda está em mim também, sabe? Então é uma troca muito gostosa. Obrigada, Paula. E que coragem, né, de começar a falar sobre isso nas redes sociais, onde a gente às vezes é cancelada, né? E a gente precisa... Tá sendo um desafio descobrir também como falar sobre isso, porque o Instagram é super machista, né? Para começar, com mamilos femininos são proibidos na rede social, mamilos masculinos podem. E as palavras, por exemplo, masturbação, sexo, essas coisas, quando você escreve nos stories, o Instagram ele baixa o teu alcance. Então, é um assunto difícil de falar nas redes sociais, até por causa dessa... Eu entendo que há uma vigília, porque também tem muito conteúdo de violência sexual, de conteúdo que não é saudável, que é compartilhado nas redes sociais, né? Mas, enfim, o filtro acaba filtrando até os conteúdos de qualidade. Então, está sendo uma descoberta por todos os lados aí. Eu acho que alguém tem que começar, né, gente? Eu falo muito para as mulheres, né, para as pessoas que trabalham aqui comigo, que estão próximas a mim. Nossa, às vezes dá um desânimo, né? Tipo, putz, tanta gente fazendo coisa ruim, né? E a gente já perde a esperança, né? E é a mesma coisa essa questão. Tipo, não vou falar, né? Não vou fazer, mas se a gente não der o primeiro passo, né? Se não formos nós que dermos esse primeiro passo, acho que não tem, né? Não tem o guia que vai inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E aí tem a inspiração aqui que é a Kiran, né? Kiran que já fala sobre isso há muito tempo. E eu queria perguntar para você como é que foi o começo, né, de tudo. Como é que foi o começo da sua experiência aí profissional nesse sentido? Então, eu posso dizer que existiu uma certa tranquilidade, porque eu venho da arte, né? Então, esse processo de contato com a arte, onde não é que os artistas são totalmente liberais, não é isso, mas tem trânsitos que são mais simples para a gente, porque
a gente está lidando o tempo inteiro com o corpo, né? com esse lugar de comunicação. Não se tem um assunto onde não se fala na arte, né? Muito pelo contrário, os assuntos que não são falados na sociedade de uma maneira geral são sementes para os artistas, né? Então, quando eu fiz esse trânsito, né, que eu me distanciei um pouco mais da área de bailarina e eu comecei, né, com o processo do Tantra, né? Então, eu fui beber na fonte do Tantra, eu morei 3 anos, né? Eu fui para passar 3 meses e fiquei morando 3 anos. E esse espaço me deu muita possibilidade assim, de mergulhar. Então, eu estava num processo de dedicação ao que eu estava vivendo, né? Então, eu pegava os detalhes das informações e me aprofundei. Quando eu escutei, você não vai levar o seu paciente até onde você não for, né? Então, você só vai levar até onde você for. Então, eu falei, então tá, é para acessar essas camadas, é para acessar essas sombras, esses demônios, então vamos lá. Então, tudo muito num processo que envolvia o corpo, né? Porque o Tantra tem a base das meditações ativas. Então, foi muito intenso. E eu estava disposta porque eu sou virginiana, né? Então, para mim, esse lugar dos detalhes, para que se chegue a um lugar muito mais consistente, é muito importante. E aí, nesse mergulho, eu pude perceber também que tinham muitos convites, né, dentro do Tantra que eles não ficavam apenas dentro do Tantra, que as pessoas poderiam acessar esse processo através do yoga, da música, da dança, sei lá, até da área de TI, a pessoa que ama aquilo que faz. Então, eu vi que tinham coisas que estavam para além. Então, na saída de lá, para mim, fez muito sentido fazer esse lugar de integração, né? Porque aí, às vezes, quando a gente vai para um processo corporal, aí fica, não, porque o corpo que não sei o quê. Aí, quando você vai para psicanálise, psicologia, não, porque a mente... Aí eu falo assim, gente, vamos juntar isso, né? Vamos parar com esse lugar de ficar separando as coisas. Tudo bem separar para poder melhor compreender, mas você é o corpo, você é a mente, você é o seu espírito, para quem acredita ou não, você é energia, isso é física, isso é ciência, não estou aqui no lugar de misticismo. Então, como fazer esse processo? Então, eu resgatei esse lugar da dança, né, da arte, a maneira de lidar com os meus pacientes eram muito artísticas, né? E eu vim perceber isso depois, assim. E eu comecei a tirar esse processo de nome terapeuta também em um processo de investigação, né? Eu percebi que vinha muito esse lugar da cura, né? A curar. Então, se eu parto do princípio que tem cura, é porque tem doença, e aí eu já reforço um lugar que às vezes não existe, né? Você pode ter desafios, vulnerabilidades, mas criar assim patologias e dentro da sexualidade é o que mais tem. E para a mulher, então, né? A gente ainda escuta a gente dizendo que é frígida, tipo, pelo amor de Deus, um conceito totalmente machista, sabe? Então, tem esse lado mais artístico, né, que eu trago, como a Bru trouxe, é desafiador, mas eu também, o meu trabalho, ele está começando a ir para esse lugar dessa plataforma, né, essa plataforma digital, porque eu sou muito realmente do presencial. Então, esse fenômeno está me colocando diante de uma situação que eu falo assim, nossa, mas realmente eu posso estar levando mais informações, somando com as pessoas, se for por essa rede, né? Porque tem gente que não vai me acessar. Atualmente eu estou morando em São Paulo, mas, né, recebo pessoas, né, de outros lugares, e aí eu não posso ter esse contato presencial. Mas, para mim, enxugando, é que quando a gente abre esse leque, né, da racionalidade,
se a gente não traz para o corpo, demora muito mais tempo o processo, né? Atendi muitas pacientes que estavam em análise há anos, e não que a análise não funcionou, né? Mas quando ela viveu no corpo a coisa, ela falou, nossa, eu entendi esses anos inteiros, entende? Então, o meu convite é sempre que a gente possa estar fazendo essa investigação, né? Ora, acessar esse processo mais cognitivo, mais experimentar no corpo. E para mim não é muito desafiador trazer esses temas, embora a minha página não tenha esse... Eu não tenho essa dedicação, porque eu não sou uma criadora de conteúdos, né? Estou aos poucos trazendo assim algumas informações, porque as pessoas me pedem, mas não é também o meu direcionamento, né? Então tem uma certa tranquilidade para falar sobre isso, principalmente porque eu não quero um espaço de receitas. Eu não estou ali para dar receitas de como a pessoa vai lidar com a sexualidade dela, né? Porque cada corpo é único, cada pessoa que você se conecta traz as experiências dela. Então, é tudo muito um lugar de presença, né? E nesse lugar de presença, antes você precisa estar presente com você, que é o que evita muitas... Eu sinto que, às vezes, antes de uma violência mais incisiva, a gente vai vivendo microviolências, né? A gente vai vivendo lugares de permissão porque é para o outro, porque você não quer desagradar o outro. Então, a gente está atenta, né? Começar a ficar atenta, assim, porque tem coisas que eu passei, por exemplo, na minha adolescência, nada de ordem que me trouxesse um trauma, mas quando eu comecei a visitar esse lugar, eu falei assim, nossa, olha que absurdo, cara, né? Tipo, olha que absurdo isso que aquele meu parceiro me falou, e eu, tipo, não sabia o que dizer. Então, hoje, eu acho que esse espaço é para isso, para que mais mulheres não precisem estar acessando determinadas situações, entende? E que, como eu né, comungo com a Bru, é o direito de você sentir, né? Primeiro, então é você. A gente precisa ter um espaço de prioridade, e isso não está relacionado a egoísmo, né? Porque você também só vai poder somar com essa pessoa se você souber o que é interessante para você, né? Gente, eu tenho ascendente em Gêmeos, então eu falo muito, viu? É isso. Minha filha, nós temos duas geminianas aqui. Meu ascendente em Gêmeos, aí, ó, se deixar. E aquela ali, geminiana com ascendência em Leão? Eu sou Gêmeos com ascendente Leão. Lígia, só um pouquinho, Ju, queria só complementar o que a Preta Claro. falou, porque para mim tem sido muito presente essa questão de que a sexualidade é amor próprio, e como tudo no autoconhecimento começa pela gente. E a descoberta sexual tem que começar pela gente. Primeiro tem que ser uma decisão de se permitir sentir e começar por nós. A gente se explorar, provavelmente começando pela masturbação, eu não vejo outra forma de se conhecer senão por esse caminho. Pelo menos comigo foi assim. E então eu acho que, como tudo no autoconhecimento, assim como a sexualidade está vindo para mim como isso, começa pela gente. Então não é egoísmo. Não adianta você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. Você só pode ter se você se conhecer primeiro. Então tudo começa pela gente. Exatamente. Maravilhosa. Lígia. E aí, a Gente, Lígia... tanta coisa, tanta coisa. Pode falar, Ju. Não, eu ia fazer uma pergunta para você, mas eu acho que é importante a gente reforçar o que as meninas falaram, porque o que eu queria colocar aqui, né? Cada uma trabalha com a sexualidade, já trabalha, né? Então já está colocando isso como uma forma de se expressar, né? Formal. A Bru, que é a Paulinha, está aí escrevendo um livro sobre isso. A Kiran trabalha, né, realmente com isso, fala abertamente sobre isso.
E você, Lígia, nossa professora de yoga, nossa atriz, como é que é essa questão da sexualidade na sua vida, na sua profissão? Como é que você lida com isso, você, Então, Lígia? como eu falei, né? Eu tive uma educação que a minha mãe me ensinou muito caminho. Eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos quando ela falou: filha, vem cá que eu vou te ensinar o que é o corpo da mulher e o corpo do homem, como nascem os bebês. Eu fiquei, tipo, chocada. Mas foi a melhor forma de eu aprender o que é. E ela falou: eu e o papai, a gente faz, e quando você ficar, né, jovem, aí quando você ficar adulta, você também vai fazer, e tá tudo bem, é natural. Ela me trouxe muito esse olhar. Porém, entretanto, todavia, também somos frutos de uma sociedade, né? Eu também, né? A Brooke falou aí, tipo, eu fiz parte do grupo de jovens, eu não sei o quê. Eu também. E assim, por mais que a minha mãe me ensinou todos esses caminhos, eu também tinha a crença de que eu tinha que casar virgem. E me senti super culpada quando eu perdi a virgindade. Foi no dia das crianças, foi bem no dia das crianças. Então, tipo, eu fiquei chocada, eu fiquei super mal. E não sabia falar para minha mãe. A minha mãe era muito amiga minha, mas eu não sabia, porque eu tinha certeza que ela ia ficar brava e, enfim, ia tudo cair por terra. Então, assim, eu tive isso muito aberto, mas a sociedade também influenciou muito o meu caminho com a sexualidade, né? Eu nunca tive problema com masturbação, eu nunca tive problema de entrar num sex shop, seja em qualquer cidade, né? Eu já estava conversando com a minha cunhada, ela falou assim, aqui, tipo, na cidade da minha mãe, né? Tipo, Barretos, que é onde eu tô agora. Aqui eu entro, mas na minha cidade mesmo eu não entro de jeito nenhum, porque vai que alguém me veja entrar no sex shop, o que vai pensar, né? E quantas mulheres não pensam nisso, né? Quantas mulheres nunca entraram no sex shop? Quantas mulheres... Eu tenho amigas que nunca se masturbaram, por exemplo. Então, a gente tem que começar a olhar para isso, sim. A gente tem que olhar para a nossa educação, que a gente teve em casa e tudo, mas a gente tem que também prestar atenção nessa sociedade patriarcal e machista que vive rotulando a sexualidade da mulher, que são homens que falam sobre isso, que não tem nem lugar de fala, são homens que xingam a gente. Eu tenho um canal que é o Fortalecendo o Feminino no YouTube, e eu fico muito chocada, assim, quando eles começam a falar sobre algum assunto, sabe? Sobre, por exemplo, o ser feminista, ou sobre aborto, ou qualquer que seja o tema. Porque não é o lugar de fala deles. Como é que eu vou falar sobre um corpo que eu não sei o que é? Né? Então, assim, eu também acho que é com o tema sexualidade. Acredito que nós, mulheres, temos que olhar para isso com mais naturalidade e entender essas crenças, né? Que vem aí de 1000 anos aí, que é mulher que fala sobre sexo é vulgar, né, falar palavra puta que é ridícula, mas tipo, enfim, vagabunda. Assim, e esses pensamentos, né? Acho que a Bruna falou isso também, ou não sei se foi a Preta, enfim, que são pensamentos machistas que a gente tem, que a gente acaba tendo, né? Então, acredito muito que é o caminho do autoconhecimento, é a gente se conhecer, e acredito muito na presença. O estado de presença para a gente analisar o que a gente pensa, né? E quando a gente julga também a outra mulher, porque às vezes a gente aponta o dedo e fala, tipo, mal daquela mulher que tá falando sobre sexo, ai, que atiradinha, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Tipo, entender que o julgamento é o seu espelho, né? Será que você se colocar naquele lugar, você não vai se achar isso, então você não se coloca, né? Começar a abrir mesmo o olhar, né? A expandir tudo isso para entender tudo isso que a gente carrega e que não é nosso. Acredito que é isso. Falei demais também, não tem nada de gêmeos não, gente, eu acho. Talvez, não sei. Ah, tem certeza? Não tem Eu vou dar uma olhada. uma lua aí? Não, minha lua, ó, eu sou Libra com ascendente Leão e lua em Escorpião. Agora deve ter algum planetinha aí, talvez, não sei. Dá uma Né? olhada, a gente fala sobre isso. Gente, nesses últimos 10 minutos aí, eu queria abrir aí para as mulheres, se alguém quiser compartilhar alguma situação, alguma experiência, é, se ainda é um tabu para a pessoa, na família, se não é, né, se esse assunto é tranquilo, se ainda não. Alguém quer falar? Quer Uma compartilhar? ferramenta, não sei se todo mundo sabe, aqui no Zoom, que é para levantar a mão.
que daí aparece para quem está comandando aí a live. Então, quem quiser falar alguma coisa, pode colocar no chat ali. Aí, entrou a Amanda lá. Não sei se ela vai querer falar. Pode falar, Amanda. Oi, gente. Prazer, eu sou a Amanda. Eu acho que essa questão de sexualidade, sim, é um tabu muito grande, né, na sociedade. E quando a gente é muito nova, a gente também não sabe o que é a sexualidade. Eu vim, assim, depois de muito tempo, entender o que era o sentir prazer, né? A gente, quando é muito nova, é muito impulsivo, né? Eu também fui criada numa família católica, então perdi minha virgindade, fui mãe nova, então isso foi bem difícil, assim. E eu tô sempre me atualizando sobre esse assunto, porque eu acho que é mega importante a gente quebrar esse tabu, né? Entender que isso é normal, porque muitas pessoas, elas criam essas barreiras e isso é normal. Você conhecer o seu corpo, você saber, você ter o seu desejo, você também um ponto assim, não só dar o prazer, né? Você sentir o prazer, porque o machismo ele é muito grande, né? É muito egoísta. Então, eu sei que muitos homens, eles pensam em si, na hora que a gente precisa, né? Pronto, acabou. Assim, bem direto. Desculpa se eu tô sendo um pouquinho direta, mas eu acho assim que é importante. E a gente acaba se descobrindo depois de muito tempo. A minha opinião, assim, a gente quando é muito nova, a gente não entende muito sobre isso, sobre se conhecer, né? E depois de muito tempo que você vai entender o que é o prazer, o que é, né? O que significa também a sexualidade, né? Que ela não tá ali baseada só no relacionamento ali da cama, né? Do prazer. Mas é isso, meninas. Obrigada. Só dar um oi Obrigada mesmo. a você. Da minha opinião. E é super importante mesmo, né, Amanda? Eu acho que isso que você colocou, a gente não é ensinada mesmo, né? É porque os nossos pais não foram ensinados, né? Os pais dos nossos pais não foram ensinados. Então tem muito isso também. Os nossos pais não sabiam como ensinar, né? Agora isso está sendo mais divulgado, que a gente consegue ensinar de uma forma mais didática para os nossos filhos. Que na verdade a sexualidade não é mesmo, na minha opinião, né? A prática em si, né? Tem muito mais tem muito mais coisas envolvidas nisso do que o próprio ato, né? A gente não está falando do ato aqui em si, a gente está falando de todo esse arredor mesmo, né, do que acontece com o nosso corpo, né? O que é o nosso corpo? Acho que a Kiran pode até falar um pouco melhor do que eu, mas a gente tem prazer não só no ato sexual, né? A gente tem lugares do nosso corpo que a gente nem conhece. Então, acho que a gente não foi ensinado nesse sentido. O que a gente traz aqui, o que eu trago muito, não é o ato, sim, essa questão que a Paula falou de se conhecer, né? De se conhecer internamente e externamente também, que eu acho que isso é super importante, muito mais do que qualquer ato sexual em si. Né, Kiran? Que tem mais aí... especialista, né, nesse tema. Não é especialista, né? Mas é uma inquieta mesmo, porque o que acontece? É muito interessante como, se a gente for fazer, né, um percurso da infância para a adolescência. E é nesse momento que forma, né, a nossa personalidade, né, no nosso processo de identificação com o ego. E nesse momento, grande parte das pessoas sofrem esses tolhimentos, né, essas pequenas violências que naquele momento, para o entendimento daquele ser, daquele ego em maturidade, né, pode sim levar a processos bem intensos na vida adulta, né? Então, um tira a mão daí e fecha as pernas e isso é feio. Isso aí fica registrado assim para algumas mulheres assim para o resto da vida. Entende? E esse corpo ele vai se comportar dessa forma.
não permitindo acessar esse prazer. E aí o que a Amanda trouxe, que às vezes assim, é algo muito simples, mas que a gente ainda tem esse espaço de não entendimento, né? Que é sexo e sexualidade. Né? Sexualidade diz a você, respeito a você. Então, é o seu processo de entendimento enquanto ser, sua relação com o seu corpo. O sexo entra quando entra o outro. Entendi. E aí, o que acontece? Grande parte, né? Se a gente for focar um pouco aqui na questão mulher. As mulheres pulam a fase da sexualidade, desse processo de reconhecimento e entendimento do corpo, abrindo um parênteses aqui, que não tem um lugar fechado onde se chega e você é muito bem resolvida sexualmente, não tem, porque esse lugar de bem resolvida tem uma relação com performance, né? A gente a sexualidade, o sexo é um território muito fértil. Então, assim, quando você menos espera, você às vezes se conecta com uma outra pessoa e você descobre algo no seu corpo que, assim, a pessoa que você viveu não sei quantos anos, né? Tipo, vocês não puderam compartilhar disso. Então, o sexo é com o outro, né? E aí, esse processo de muitas mulheres não entrarem em contato, né? O autotoque, a masturbação, porque a gente vem dessa cultura do pecado, a cultura do medo, né? A cultura do fetiche, as informações da pornografia, né? E isso é muito importante a gente trazer, porque ela existe aí e ela acontece. E uma informação muito tóxica, porque você vive um espaço de performance, onde você está à disposição para o outro. Né? O seu corpo ali, embora haja toda uma encenação, para grande parte, né? É um lugar que assim, você precisa estar dando feedback para o outro. Né? Você precisa estar mostrando que está incrível. E aí, nesse lugar que você vai performando, você vai se distanciando de você. Né? Porque assim você não está acessando realmente eu gosto dessa lambida aqui na orelha, né? Ou é só porque para criar uma situação. Então esse estado de presença a gente não vive nessa fase, né, da infância e adolescência. A gente não vai receber todas as informações nesse período. É uma construção, é uma grande navegação esse cenário. Mas, assim, existe sim um momento dessa navegação onde tem coisas que você não vai se permitir mais. Por exemplo, estamos em 2020 e tem pessoas, né, mulheres que ainda fingem orgasmo. Né? Então, isso aí é muito delicado. A gente precisa realmente entrar nesse espaço da comunicação. Né? Eu escuto muitas pacientes falando, mas como é que eu vou trazer esse assunto para o meu companheiro ou a minha companheira? Porque é um pouco delicado, às vezes que eu tentei e não foi bem-vindo. Volto lá que isso precisa ser uma prioridade na sua vida, né? Não estou dizendo de foco, mas assim, a gente precisa realmente priorizar o nosso bem-estar, o nosso prazer. E inserindo aí aos poucos essa pessoa. Vai chegar um momento que você vai perceber que vai ficar muito distante se essa pessoa não tiver espaço de escuta. Né? Porque, tudo bem, amo o mozão, né? Tipo, a gente tem uma história, mas isso aqui está desconfortável para mim e ele não quer escutar, né? Investigar, sei lá, fazer alguma coisa que é simples. Não estou falando de milamorismos, desse lugar, né? Mas assim, coisas simples. Né? Então, assim, isso aqui não tá, funcionou a vida toda, mas agora não está funcionando. Né? Eu gosto muito de utilizar esse espaço lúdico mesmo. Por quê? Quando a gente vai falar também de sexualidade, de orgasmo, a gente entra em um lugar muito de querer, esse lugar de querer acertar e de que está tudo certo. E não é. A gente precisa trazer uma leveza. E a leveza vem da naturalidade disso. Né? Então, isso precisa ser natural. Então, se é natural,
Ah, velho, a gente tá tentando isso aqui, aí, sei lá, aconteceu algo muito engraçado, ri disso, e não, desiste disso, vamos fazer tal coisa. Então, trazer esse espaço de que, tipo, a gente não tem que estar ali, não somos aquelas mulheres que, né, que estão ali para servir, para serem, ai meu Deus, eu sou incrível sexualmente. A gente volta a cair nesse mito aí da performance, sabe? Vai para um lugar mais natural, né? E aí cada um também vive o seu espaço de troca com o outro como se sente confortável. Então, a comunicação, ela é muito importante. Só para encerrar, eu já vivi experiências onde eu parei o sexo na hora, mesmo assim, porque eu estava sinalizando para a pessoa de que tal coisa não estava confortável, e de que talvez assim, né? E a pessoa no distanciamento, eu disse assim, eu não vou perder, sabe, o meu tempo para um espaço que não está tendo abertura, né? E assim também para o outro, né? Eu me coloco assim, e aí, né? O que é esse corpo? Eu estou chegando ali naquele corpo, eu não chego com a mochilinha do que eu sei fazer e arraso. Eu estou chegando naquele corpo, aquele corpo tem uma história. Então, esse lugar do afeto, né? E aí, eu não estou romantizando a coisa, mas isso pode acontecer num sexo casual. Por que que um sexo casual vale tudo? Eu vou ferir valores meus, né? Que cada um tem os seus, porque é um sexo casual? Não. Né? Então, é muito importante a gente saber dizer o não, é o não terapêutico, né? É o corte terapêutico mesmo, que é para você, entende? É você não se colocar mais em situações. E assim, quem não está em um relacionamento estável ainda vai encontrar aí coisas pela frente, porque como a Lígia falou, a gente vive em uma sociedade machista, né? E ela tá para o homem e para a mulher, né? Porque a gente também tem que abrir esse espaço de mulheres que se relacionam com mulheres. Então, isso é com homens que se relacionam com homens. Então, é um espaço de cuidado. A gente precisa ter cuidado e pode ser gostoso, né? E não ser mais um lugar de tipo, poxa, não, tá tudo bem, não. Ó, pô, foi massa a conversa que a gente teve. E é isso. Falei de... Não falou, não. Meus amores, que coisa mais maravilhosa. A gente podia ficar aqui conversando umas 2 horas, né? A gente vai colocar esse link aqui no YouTube, então, para quem não assistiu, vocês podem divulgar, vai estar lá, junto com o link do mapa do acolhimento, para a gente poder ajudar. A gente encerra aqui essa conversa maravilhosa, a gente encerra aqui esse evento maravilhoso. Foi um grande prazer passar o dia todo com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido, né, para muita gente, todas essas conversas, as experiências que a gente trouxe aqui. O meu muso aqui me lembrando que o próximo evento agora vai ser o encerramento, vai ser um show musical. Então, eu convido vocês para estarem presentes agora nesse show musical, nessa apresentação que a gente vai ter de 3 mulheres cantoras maravilhosas. Convido aí a audiência da Paula, da Lígia, da Kiran, também para encerrar esse evento junto com a gente. E agradeço de todo o meu coração. Mando amor para vocês 3 e para todas as mulheres que participaram desse encontro, de todos esses que a gente teve no dia de hoje. Obrigada mesmo. E que esse encontro possa acontecer presencialmente. Nossa! Concordo! Arro! Bora falar mais. Vamos fazer, com certeza, Kiran. Obrigada, mulheres. Vocês. Obrigada, Beijo. gente. Beijo, beijo.